Olá, sejam bem-vindos ao Faria Nova Lima. Vamos dar sequência aqui no nosso propósito, né, de ter aqui um podcast leve, né, um podcast profundo e sempre que possível positivo. Antes de começar, eu queria agradecer o nosso patrocinador, a Sowing Partners, né, que é uma boutique de negócios que faz avaliação de empresas, faz intermediação de compra e venda e consultoria financeira. Então aqui a gente trata muito de negócio, a gente sempre puxa para esse lado e a Sowing está aqui sempre nos apoiando. E hoje nós vamos dar sequência no programa de entrevistas aos pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Perfeito, valeu aí, Bruno. Vamos que vamos. Hoje estamos aqui com a presença ilustre de um convidado. Vou manter aqui um pouquinho, fazer diferente o suspense. No final dou o nome dele, tá certo? O nosso convidado hoje aqui, ele tem 61 anos, é jornalista com especialização em gestão estratégica de marketing pela UFMG, foi professor universitário e atuou no jornalismo de TV, rádio e imprensa por 23 anos. Alguns exemplos aqui, ele foi editor-chefe do National, The Brazilian Newspaper, em Nova Jersey, United States of America. New Jersey. New Jersey. Apresentador de telejornal MG Record, da TV Record Minas. Foi âncora do Plantão da Cidade, da Rádio Itatiaia. Apresentador do Jornal da Alterosa, Alterosa Urgente, da TV Alterosa, afiliado da SBT. O pessoal conhece bastante, né? E em 2018, ele resolveu entrar para a política e foi eleito de cara senador por Minas Gerais. E hoje ele está como pré-candidato à Prefeitura de BH. Nós estamos aqui hoje com o senador, né, licenciado agora e pré-candidato a prefeito, Carlos Viana. Então, Carlos, seja bem-vindo, muito Seja obrigado. bem-vindo. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Bruno. Queria Parabéns que você aqui pelo falasse. trabalho. 2 engenheiros da comunicação. Que coisa boa. Pois é, nós estamos aqui aprendendo com um comunicador nato, né? E hoje com senador. É Sim. uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado. No final Poder- você vai dar umas dicas pra gente, Claro, né, Carlos? Você claro. pode comentar aí o que foi bom, o que não foi, Pode que a fazer gente um- é marinheiro de primeira viagem. Uns erros e acertos aí, né? A Mas gente está indo bem. Então, eu estou vendo que estão bem abertos aqui. Já abriram tranquilos, não estão lendo nada. Melhor ainda. Nós vamos aqui no improviso Vamos também. tocando, né? Ô, Carlos, então Sim. passa para você aí conversar com a gente, falar um pouco aí da sua, né, se apresentar nas suas palavras e falar por que você decidiu entrar na política, né? E como que tá aí o mandato até agora e o que você trouxe dessa carreira toda jornalística que eu falei, né, principalmente jornalística, para política. Olha, eu sempre gostei de planejar as coisas, de ter metas. Uhum. E eu tive muito poucos empregos, mas muitas experiências na vida. Então eu sempre busquei planejar. Todas as vezes que eu sentia que determinado ponto de uma carreira havia chegado ao limite, eu mesmo me colocava o desafio de sair e começar uma trajetória nova. Comecei aos 12 anos como engraxate, aos 14 como office boy do BDMG, olha para você Olha. ver. Estudando à noite, escola pública, foi uma vida de muito sacrifício, de família simples, mas sempre com uma visão de futuro muito positiva. Herdei Legal. isso muito da minha mãe, uma mulher muito visionária sobre o trabalho. E me agarrei às oportunidades que me apareceram. E eu tive muitas pessoas que me ajudaram, que estenderam a mão, e eu consegui, né, vencer a sorte que a gente tem, que é um dos grandes estímulos que eu tenho na política, é ajudar os filhos de famílias humildes como eu fui a mudar a própria sorte, né, a ter a Perfeito. oportunidade de crescer. E eu, depois de 35 anos de trabalho profissional, bem sucedido, fui professor universitário, como você disse, eu não posso reclamar de nada. Eu decidi fazer uma experiência na política ou então executar um projeto de mudar do Brasil, como a família havia decidido, de darmos sequência numa trajetória que já tínhamos lá fora. Mas aprove a Deus e ao povo que eu fosse senador. Então eu estou há 5 anos na política. Não é fácil. A política, ela é uma arte muito dura, Imagino. exige muito planejamento, muito sangue frio, especialmente no Brasil, onde a política virou um clube. A política, ela é um grupo fechado, onde os donos dos partidos é que decidem com seus primeiros quem vai ser o quê. Uhum. Você que é um novato, você é novato na política, você quer entrar na política, né? Você não tem acesso ao fundo partidário, por exemplo, que financia sua campanha. Você não tem acesso a fazer os candidatos que têm menos votos para poder te julgar para frente. Por isso que há uma guerra no Brasil por partidos.
Você Total. está constantemente dono de um partido. Quer dizer, isso virou um problema. E isso gera um outro problema, porque a população percebe isso e se revolta. Só que quanto mais a população se indigna e revolta, o que acontece? Caem os candidatos que não têm nenhuma ligação política. Aí vem o pessoal de internet, de animador de auditório e tudo mais, e chegam na política fazendo um trabalho só para si mesmo e o telefone. Uhum. E, na prática, o que o Estado precisa é de políticos que saibam planejar, cobrar e bancadas que defendam o seu Estado. Eu percebi isso com muita clareza no Senado. Olha, Minas, eu posso dizer, raros nomes de grandes senadores. A maioria ganhavam o cargo ou compravam, financiando campanha, ou eram bônus. Ex-governador. Então, você tem grandes nomes, por exemplo, cito o professor Anastasia, um homem que representou Minas de uma maneira espetacular. Mas outros senadores nem aqui apareciam. E o Senado é fundamental para você articular o orçamento. Eu sou vice-presidente do orçamento do país. Então, eu acompanho desde o planejamento até a execução do orçamento esse ano pelo governo federal. Quando um presidente fala assim, eu tenho tanto para gastar, eu sei se ele tem ou se ele não tem. Eu vou lá e olho e falo, não tem esse dinheiro, ou tem esse dinheiro. Isso faz com que a gente busque uma representação para Minas Gerais. Então, eu observei que esse esvaziamento da política pelas regras está fazendo muito mal para nós. O país precisa ter uma legislação eleitoral que permita uma renovação. Talvez um voto distrital, por exemplo, para juntar. Mas do jeito que está hoje, a população vai continuar votando nos que vêm de fora e acaba muitas vezes a representação caindo. Se não tivesse o fundo eleitoral, seria melhor? Olha, aí nós teríamos que entrar no financiamento privado. Sim. Nós temos que fazer uma avaliação do lobby. Porque nos Estados Unidos o lobby ele é permitido. Você sabe quem é o candidato. Olha, ele ali defende a indústria de arma, ele defende a indústria farmacêutica, mas você sabe quem é a pessoa. Sim. O problema é que o fundo aqui no Brasil, além de custar muito caro, o sujeito continua fazendo lobby do mesmo jeito. Exatamente. Ele ganha ali o dinheiro, chega lá, continua defendendo os interesses dos grupos a que ele está ligado. Sim. Exatamente. Então, essa renovação, ela precisa ser feita. A população sente isso, mas ninguém, pelo que eu percebo lá, ninguém quer abrir mão do poder, não. Quanto mais eles segurarem, mais vai ser. Imagina. Poder pelo poder. E, Carlos, aqui, aproveitando, antes da gente entrar em Belo Horizonte, né, hoje a sua posição de senador e a discussão de temas em geral, e puxando para a economia, que é nossa vocação aqui de negócio, a gente viu seu envolvimento na discussão do novo marco de ferrovias, né, que tem ali discussões importantes na linha de fomentar a autorização, né, ou seja, facilitar empreendedores que queiram construir ou ampliar ferrovias num modelo mais simples que uma concessão. E também uma autorregulação. Queria que você comentasse sobre esse programa e como isso pode fomentar, e se é possível, a gente sonhar com a ampliação da malha ferroviária brasileira, que iria ajudar muito a economia. Essa questão da logística, né, da infraestrutura, é um ponto pelo qual eu tenho uma preocupação muito grande. Em Minas Gerais, pelo tamanho do estado, 853 municípios, nós temos uma dificuldade muito grande com estradas. As estaduais estão um desastre e as federais a gente sempre cobrou minimamente uma manutenção. Mas as ferrovias, elas chamaram muita atenção. Quem comandou o marco das ferrovias foi o ex-presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, que foi um grande senador, e eu acompanhei, fui subrelator dessa matéria, porque nos interessava muito. Nós mudamos o conceito. Uma ferrovia, para ser construída no Brasil, ela tinha que ter uma concessão, ou seja, o Estado fazia o projeto, concedia a iniciativa privada. Era uma coisa estatal. Hoje não. Hoje é autorização. Então você, uma empresa, uma mineradora, como várias estão construindo, querem fazer um ramal ferroviário. Elas fazem as licenças, o Estado autoriza e elas podem construir. Então, Brilhante. Foi uma mudança de conceito gigantesca em relação a isso. E nesse marco, nós tentamos corrigir um prejuízo que foi dado a Minas Gerais gigantesco. Minas tem uma ferrovia que é a maior do país, que é dividida em duas. Sai de Lusiânia, em Goiás, vai até Sete Lagoas, que é a ferrovia Centro-Atlântica, e de Sete Lagoas a Vitória, Minas, que passa por Valadares e tudo. O ramal Sete Lagoas-Vitória
Foi antecipada a concessão, porque a Vale é a coordenadora, a que domina. Não foi dado R$1 para Minas Gerais. O dinheiro dessa concessão, o ministro Tarcísio levou para São Paulo, para Rumo, para poder fazer o tramo central da Rumo. Quando eu, senador, veio a renovação de Lusiânia a Sete Lagoas, aí nós colocamos o pé na porta. Falei, ministro, vai renovar desde que pelo menos 50% seja investido nos municípios impactados. Isso foi uma briga em Brasília. Nós ficamos 3 meses com esse parado, o ministro reclamando, o presidente reclamou, mas ele teve que ceder. Hoje, Nem sabia disso. Hoje a empresa vai ter que investir 5 bilhões de reais em quase 130 cidades que tem um problema sério onde a rodovia passa. Sim. Nós corrigimos um prejuízo. Isso é papel do Senado. Não, com Porque certeza. da outra vez, passou batido, pegou o dinheiro, levou para os paulistas e deixou a gente na mão. Dessa vez, não. E na hora, quando votar, o Bolsonaro vetou, derrubou a lei. Aí, na hora do veto, nós fomos lá, articulamos e conseguimos voltar. Então, hoje, o governo do Estado é quem está articulando esse investimento nas ferrovias em Minas Gerais. Então, essa mudança de conceito de concessão para autorização, isso vai gerar grandes investimentos assim que a economia voltar a expandir. Total. É porque ferrovia depende muito, naturalmente, da possibilidade de expansão. Sim. Como nós estamos no momento em que o governo federal não tem dado sinais claros de controle, a economia está retraída, né? Todos esperando. Mas, por exemplo, a ferrovia Norte-Sul está a pleno vapor. E ela vai fazer com que, por exemplo, a soja brasileira que sai do Centro-Oeste gaste 1 semana a menos para a China, 4 dias a menos para a Europa, porque vai descarregar nos portos do Maranhão para lá são 4 dias para a Europa, para a China, para o Canal do Panamá, 1 semana a menos. Você vê a diferença que era você exportar por Santos, cortar a costa brasileira toda para sair. Então, essa ferrovia ela tem um futuro brilhante, que vai tornar o agro brasileiro muito mais E competitivo. aqui nós temos a MRS Logística também, né? Eu também trabalhei lá, cheguei a isso aí. trabalhar. A MRS é um bom exemplo. As coisas são interessantes, por exemplo, no norte de Minas, eu atuo muito lá. É a fruticultura, a gente incentiva muito fruticultura, exportação de mel, né, geração de renda. Eu tenho uma cooperativa em Bocaiúva que eu ajudei a fundar, né, que a gente fundou com mandato, que ninguém faz nada sozinho. Hoje a gente exporta todo o mel de lá para os Estados Unidos e para a Alemanha. São 650 famílias que viviam do carvão. Hoje elas replantam a mata para poder exportar. Então, esse ciclo de exportação com produtos naturais, nós estamos tentando viabilizar. Mas aí o que acontece? Tem uma linha férrea, passa por Montes Claros e vai para Salvador. Só que tem um problema. Chegou lá na Bahia, já tem a FIOL. Aí eles já não deixam passar, não tem um acordo para poder os trens cruzarem. Olha para você ver o que é, como que a coisa é. Chega em Salvador, a linha termina no Porto, só que no Porto tem a tal Feira de São Joaquim, que virou patrimônio cultural. Então não tem como usar a linha de trem. Não tem. Aí tem que descer para uma área fora da Cidade Baixa, aí já dá mais de 48 horas de transporte, a gente não consegue, por exemplo, colocar uma carga congelada para exportação. Sim. Isso é um problema no Brasil de desperdício e contrato mal feito. Agora tem uma ferrovia que eles chamam de trem baiano, sai de Araçuaí e vai parar no Espírito Santo. Estava desativada, um grupo alemão comprou, ganhou autorização, está refazendo todo o porto de Caravelas no Espírito Santo, eles vão fazer um grande porto. Então nós vamos ter do Jequitinhonha talvez uma possibilidade a mais de saída para o mar. Então essa questão das linhas férreas em Minas, eu acredito que vão, principalmente para minério, porque hoje quem quer exportar minério só tem os trens da Vale. Não tem outra saída. Vão ser criadas alternativas para poder ajudar a economia do Estado. Perfeito. Vamos passar na linha aqui da transporte ferroviário. A gente está falando de carga, falando de passageiros. Sim. O metrô de BH, já entrando em BH. Sim. Qual que é a sua proposta para o metrô de BH? Caso ampliar, fazer o metrô Pampulha, o metrô para Confins? A minha solução para o metrô é o dinheiro que nós conseguimos com o governo federal e que ninguém fala. As pessoas são tão desconfiadas dessa história do metrô que até meus colegas da empresa têm dificuldade de falar nesse assunto. Primeiro que foi eu que roubei o dinheiro junto com o governo. Então já fica meio esquisito, né? 30 anos reclamando, vai lá um jornalista que vira senador e articula e consegue 2,8 bilhões. Eu acho que isso choca um pouco, assim. Mas é o seguinte, vou contar a história do metrô para você certa.
Começou com o ministro Tarcísio e a renovação com as multas de ferrovias abandonadas. Nós tínhamos 2,5 bilhões para poder tocar o metrô de Belo Horizonte, que dava 280 milhões, dava, né? 280 milhões de prejuízo ano. O metrô ia fechar as portas. Esse dinheiro, quando nós anunciamos que ia ser usado, as prefeituras da região metropolitana e do Rio entraram na justiça. Aí pronto, o ministro falou, olha, esse dinheiro vai ficar preso, perdemos o recurso. Fui no ministro Paulo Guedes, conversei com o Paulo Guedes estudou aqui na Universidade Federal, conhece a região oeste, conhece a história, e falou, senador, 2 bilhões é muito dinheiro. Eu falei, ministro, 280 milhões de prejuízo, como é que nós vamos fazer com esse metrô? Ele então autorizou, nós conseguimos autorização, fui no Bolsonaro, mostrei para o Bolsonaro a importância do metrô, autorizou, assinou, fui no BNDES junto com o grupo, decidimos no BNDES que a entrega tinha que ser feita entre 2027 e 2028, isso é dado, contrato. Isso não é uma data fictícia. Um desejo, né? Não, é 2027 a 2028, a empresa tem que entregar a linha 2 do metrô. Aí o Bolsonaro entregou para o governador, para o Zema, ficou parado na gaveta de um secretário, veio a candidatura ao Estado, eu denunciei, o Zema entendeu a importância disso, tocou para frente e fez a concessão. Então a empresa hoje tem o compromisso de entregar o metrô entre 2027 e 2028 na linha 2. Barreiro, né? Barreiro Calafate. Isso. Então nós vamos completar o que já devia estar pronto há 30 anos. Você é lá do Barreiro, né, cara? Eu fui criado ali na região ali. Porque eu sou do interior de uma cidade muito pequena, mas quando eu vim, eu morei muito na região do Barreiro ali com meus pais. Eu coordenei um projeto grande agora recentemente na região do Barreiro, eu conheci bastante. Carlos, a gente é mineiro, nascido em Belo Horizonte, nós dois, mas até o nome provocativo Faria Lima, a gente pensa maior, né? Belo Horizonte, mesmo com essa expansão, a gente quer mais metrô, né? Sim. Paris tem 400 quilômetros. Mas olha, não adianta pensar isso não. Não tem jeito? Não, eu vou lhe falar com muita tranquilidade. O que nós podemos conseguir, que é factível, dentro do que eu estudei e do que a gente pode fazer. Primeiro, terminar a linha 2 do metrô. Beleza. Para não colocar mais ônibus na Avenida Amazonas. Porque o atual prefeito quer criar um BRT na Amazônia. Vai destruir a cidade, as avenidas, porque já não tem trânsito. A mobilidade já é um problema. Então vai fechar uma via para fazer ônibus? Não dá certo isso. Nós vamos ter a linha 2. É igual ciclovia, né? É igual ciclovia subida. Então, o que nós temos que fazer? A gente consegue expandir o nosso metrô, que é o nosso trem, até Betim, é plenamente viável, tem linha férrea, é uma questão do governo fazer acordos. E tem como levar até Ribeirão das Neves. E Confins, não? Dá para esticar? É possível se você fizer um VLT de Venda Nova Confins. Aí tem que ter um ramal alternativo. Sim. Mas o que é possível fazer? A gente tem que dizer isso para as pessoas. Primeiro, a linha 2 vai ser terminada em 2027 e 2028. A empresa tem que entregar. E eu espero ser prefeito, quem sabe, de fazer essa entrega. A pessoa ia ser um presente grande para mim e para a cidade. E o governo do estado, aí cabe ao governador, fazer um planejamento da extensão do metrô até Neves. Neves, rapaz, são 350 mil moradores. São 200 mil pessoas que se deslocam e que precisam de dignidade. O pessoal fica 2 horas no ônibus. Quem sai de Venda Nova perde 1 mês por ano, sabia, de congestionamento? Vocês já fizeram a conta? Quem sai de carro de Venda Nova leva 1h30 para chegar ao centro de Belo Horizonte, 1h30 para voltar. 3 horas. Perde 1 mês de vida em congestionamento em Venda Nova. Coisa que o metrô podia resolver. Então, essa questão da mobilidade em Belo Horizonte é a principal solução que nós temos que dar. Do Barreiro ele já pega Ibirité também. Isso aí, já pega Gostei, não dá para sonhar com 400 quilômetros, mas... Nem metrô subterrâneo, isso aí... Fora de questão. Mas você já pensa em começar ali o estudo para fazer... Uma linha na Savassi, eu já ouvi esse projeto. Na Praça da Liberdade. Fazia até uns buracos ali. Metrô até Venda Nova e VLT até Confins, eu gostei. Não tem dinheiro. O VLT, isso é plenamente possível. Agora, o metrô também até Ribeirão das Neves, de Venda Nova para lá, é tranquilo de fazer no leito da Vilarinho. É uma questão de planejamento futuro. E as pessoas falam, mas nem resolveu o Barreiro, já está falando em Neves. Se a gente não pensar, vocês são engenheiros. Se a gente não começar a pensar o país daqui a 15, 20 anos, vai passar e nós vamos ficar do mesmo jeito que nós estamos hoje. Olha Belo Horizonte como é que está. Esse já está endereçado, o Barreiro então, já está no contrato. Esse já está resolvido. Entre aspas, tem que cobrar a execução, mas nós resolvido. Temos que eu quero entregar. Sem dúvida. Eu quero estar lá para a gente poder falar, está aqui, está resolvido o problema.
Para fechar o assunto transporte, Carlos, aí a gente passa para falar sobre negócios. Aham. A gente queria falar também sobre as empresas de ônibus, né? Sim. Essa questão de BH, a gente sabe que agora no fim do próximo mandato, quem assumir, né, vai ter aí a grande oportunidade de costurar o novo, a nova, novo contrato, né, com as empresas de Contrato, tem um ônibus. novo plano diretor Novo para a plano de... cidade. Exatamente. Então, qual que é seu plano em relação a isso e como que você vê essa questão? Ó, primeiro lugar, as empresas, elas hoje são um problema porque elas trabalham sem nenhum tipo de controle. Mas as empresas são parte da solução também. Você não tem como virar e falar assim, vou fazer o transporte público. Não existe isso mais, isso acabou. Nós precisamos de um planejamento para Belo Horizonte em que as empresas cumpram os horários, cumpram os compromissos e que a gente tenha mais clareza das tarifas. O que foi feito aqui foi um absurdo. O prefeito deu 500, meio bilhão de reais o ano passado. Esse ano já deu mais 350 milhões, ou seja, quase 1 bilhão de real para as empresas de ônibus. O presidente da Câmara aprovou isso, gerou pela primeira vez um déficit em quase 20 anos em Belo Horizonte. O orçamento de Belo Horizonte, agora para ser votado para o ano que vem, tem déficit por causa das empresas de ônibus. Por quê? Simplesmente o sistema da região metropolitana não é integrado com o da capital, o ônibus sai de lá e vem para o centro. Os daqui, eles pegaram o dinheiro, compraram ônibus novos, ficaram mais ricos e a população continua com o mesmo problema do dia a dia. Então, quem tem que controlar as empresas de fazer um planejamento somos nós. O subsídio, ele existe no mundo todo. Os países mais... Paris tem subsídio para o metrô. A Alemanha tem subsídio para o metrô, mas cada país tem uma solução. Para o ônibus, né? A Alemanha tem também para os ônibus. Para os ônibus. Não, para os trens alemães, né? A questão é a seguinte: a Alemanha tira esse subsídio da gasolina. Eles têm lá uma CID que é especificamente para cobrir transporte, que deveria ser no Brasil. A gente deveria ter essa taxa, essa contribuição de intervenção do domínio econômico para o subsídio ao transporte público e facilitar a passagem do trabalhador que ganha menos. O problema é que, como o governo federal não resolve, os governos estaduais lavam as mãos, sobra para as prefeituras resolverem sozinhas. Belo Horizonte não tem como ficar dando subsídio de 350, 500 milhões de reais para a empresa de ônibus. Nós temos que buscar uma saída nacional que inclua a melhoria. Aí você tem que ter metrô com integração de ônibus, você vai ter que ter sistemas novos de transporte que incentivem, porque nós somos um país interessante assim, de gastos. O SUS, por exemplo. O SUS gasta uma fortuna com acidentes de motocicleta. Fortunas. Sabe, é uma coisa absurda. No Brasil morrem diariamente quase 50 jovens entre 20 e 24 anos de idade de acidente de moto. Fora os milhares que ficam com sequelas graves. Isso entra no orçamento como um gasto de saúde. E, na verdade, a gente tinha que começar a inverter. Nós tínhamos que começar a trabalhar a prevenção do sistema de trânsito para parar de gastar com o problema da Previdência e ter transporte público que permitisse a pessoa se deslocar com mais tranquilidade e não se arriscar numa moto, numa avenida. É verdade que o pessoal pega muito moto por conta do custo mesmo. Claro, o rapaz, a pessoa é jovem, tem a moça, quer trabalhar, mora num bairro de longe, compra uma moto mais barata, ela vai arriscar. Sim. Só que o risco é muito maior do que apenas se tem uma sequela na perna, se tem uma sequela na coluna, sabe, você gera jovens já com problemas muito graves. E essa questão da Previdência no Brasil, sabe, isso agora, a gente está falando de Belo Horizonte, mas isso vai ser um grande problema para o país, porque a população está envelhecendo, o número de trabalhadores entrando no mercado é cada vez menor, os salários são menores porque a qualificação não é boa e a Previdência vai ficando muito pesada. Já fizemos uma reforma, vamos ter que fazer outra. Mas por que eu falo isso? Porque você tem que juntar transporte público de qualidade, trânsito que tenha segurança, fiscalização, prevenção. É uma visão de país, né, de Estado, em que as pessoas, o ser humano seja o centro das atenções. Aqui não é assim. Cada um faz uma parte, gasta para lá e a gente vai vivendo esse dia a dia sem planejamento. E a última pergunta ainda na linha do transporte e ligando aqui com Belo Horizonte. A gente soube recentemente que você é especialista também em aviação civil, né? Sim, comercial. E teve um novo marco de aviação, a gente queria abordar um pouco Confins e que você falasse um pouco da sua opinião sobre o aeroporto de Carlos Prates, que teve ali uma polêmica. Bem, a questão da aviação
fechar um aeroporto como Carlos Prates é um absurdo. Uhum. País nenhum do mundo fecha aeroporto. O país aproveita o aeroporto. Eu consegui, pelo menos, parar o processo em parte, porque a área que foi entregue à prefeitura já era da prefeitura. Uhum. A prefeitura devolveu. No passado, ali virou um parque abandonado. Agora entregou de novo para a prefeitura, que não vai ter condição de fazer nada lá. E a pista, eu tenho conversado com o ministro, para a gente preservar como um heliponto, uma área de oficinas de helicópteros, um centro para helicópteros que vai gerar renda. Belo Horizonte precisa de renda. Belo Horizonte precisa parar. Ali era utilizado para formação de piloto. Aqui, Belo Horizonte fechou o aeroporto da Pampulha. E eu me sinto, de certa forma, culpado. Por quê? Eu trabalhei muito com o ministro Tarcísio para entregar esse aeroporto para o governo de Minas. O governo de Minas faz uma concessão absurda, 20 milhões de reais em 12 anos, entrega para a CCR de confiança, a CCR fecha a Pampulha. Hoje está lá o aeroporto abandonado. Final de semana, você não tem plano de voo para lá, porque só quem está angarado lá é que pode pousar na Pampulha. Belo Horizonte perdeu uma fonte de renda fundamental para a cidade de imposto, que é o aeroporto da Pampulha. Então agora, inclusive, eu fiz uma denúncia ao Tribunal de Contas. Ao que parece, o tribunal vai mandar refazer a licitação para poder reabrir o aeroporto da Pampulha. Então, nós estamos errando em muita coisa. No marco da aviação, qual foi a minha ideia como relator? Facilitar a vida de quem quer investir em aviação. Você, por exemplo, você compra, por exemplo, um Beechcraft novo, um avião que já está voando nos Estados Unidos há 5, 6 anos, tem toda a certificação na Europa, chegava no Brasil, tinha que fazer a certificação toda de novo. Toda ela outra vez. Nós acabamos com isso. Certificação internacional vale imediatamente no Brasil. Isso era uma máfia. A questão, por exemplo, dos pilotos e o treinamento todos os anos, né? Isso nós não conseguimos derrubar, porque a ANAC entende que todo ano o piloto tem que ir lá. Olha, um piloto, por exemplo, de um 737, isso chega a custar $150 mil para ele poder fazer o cheque dele a cada ano, sabe? Isso torna a nossa aviação muito cara, muito pesada. Então, porque vê-se a aviação ainda como uma coisa de elite, de riqueza, e no Brasil o rico tem que ser taxado. Ao contrário de você incentivar o sujeito a gerar mais renda, mais emprego, né? Você quer taxar o sujeito. Né? Belo Horizonte, né? Bairro rico é super taxado, tem que pagar muito imposto. O que o rico fez? Mudou de Belo Horizonte. Saiu daqui. A maioria foi morar fora, onde paga menos imposto. Essa mentalidade eu trouxe para a aviação. Falei assim, gente, vamos facilitar a vida de quem quer abrir um aeroporto, pega a licença ambiental, abre o aeroporto, depois regulamenta o aeroporto. Qual é o problema de fazer isso? E é possível a gente sonhar com mais empresas de aviação comercial, que hoje, no Brasil desse tamanho, nós temos 3 empresas e aviões muito grandes, né? A gente queria aviões menores, com rotas para os interiores, mais rotas, né? Hoje existe um certo monopólio ali, o oligopólio, né? Vou dizer com muito... Hoje não. Não tem jeito. A aviação depende de renda. Você, para ter pequenas empresas de low Gostando cost... do pragmatismo. Né? É isso mesmo. Low cost, nos Estados Unidos, você tem empresas, só que você tem renda nos Estados Unidos. Não adianta nada você querer... por exemplo, na época do ex-governador Pimentel, ele tentou subsidiar o voo a Minas. Foi um desastre. Não adianta isso. A aviação se sustenta pela economia. Como nós somos um país muito grande, de longas distâncias, combustível caro, né? Você paga o rádio, você paga o pouso e a decolagem, você paga uma fortuna para poder ter sua licença de piloto renovada todos os anos, você paga tudo. Isso vai só sendo acumulado. Espaço aéreo, resultado, vai sendo dividido o bolo e fica caro para as pessoas. Não é ou essa história de falar, vamos fazer passagem a 200. Não existe isso. Né? Em aviação não existe isso. A aviação é crescimento e renda da população. À medida que o Brasil for desenvolvendo a economia, os salários forem ganhando poder de compra, aí sim a aviação. Nós já vivemos isso um período, né? Depois do Plano Real, quando as contas estavam todas saneadas, o país tinha muito financiamento, veio um boom de investimento internacional. No primeiro ano de governo do Lula, houve um crescimento muito grande da aviação. Por quê? Houve um investimento muito grande na riqueza. O problema é que o governo gastou demais. Quando veio a Dilma de triste memória, destruiu tudo. Daí lá para cá, estamos nós outra vez mancando,
com a economia outra vez sem crescer. Falando de burocracia, então, cara, assim, o que você pensa aí para reduzir isso em BH? Que a gente vê que é um entrave grande para o desenvolvimento de novos negócios, né? A gente gosta de falar até mesmo para a questão imobiliária, para se regularizar ali um novo projeto urbanístico ali, tem muita burocracia. Ó, solução. O primeiro passo é nós mudarmos o uso do solo em Belo Horizonte e voltarmos a incentivar as construções de luxo e prédios maiores onde é possível construir. Esses empreendedores, eles querem voltar a construir e eles têm que ser parceiros da prefeitura na solução das mobilidades. Vou dar um exemplo. Vamos pegar Savassi, que sempre foi um centro muito desejado para a construção de imóveis de luxo. Nós precisamos fazer urgentemente uma trincheira entre as avenidas Cristóvão Colombo, Contorno e Nossa Senhora do Carmo. A gente tem que fazer, porque o trânsito ali... E juntarmos o shopping num boulevard na Savassi, por exemplo, e abrir para a população andar e se tornar ali uma área cultural, de festa e tudo. Para isso, a prefeitura não tem o dinheiro, mas os empreendedores têm. Top demais. Isso é uma solução. A mesma coisa, vamos repensar os bairros no entorno do centro. Áreas, por exemplo, Lagoinha, que é uma área onde o pessoal tem, Lagoinha, aqui tem prédios na Lagoinha, tem imóveis históricos que estão caindo, que a prefeitura tem que cuidar. Mas tem casa lá que não tem sentido nenhum você manter. Por que você não pode fazer prédio? Você está perto do centro, você tem condições de atrair a pessoa para morar mais perto. Né? Pega o Prado, que é um bairro ótimo. Né? Mas não pode construir muito prédio novo. Por que não pode? Não está perto da linha de ônibus, não tem condições de escoamento, não tem possibilidade de você ter. Vamos repensar a cidade. Porque a mentalidade de atacar o rico começou lá no Calil. Aquela história da sessão onerosa, tem que pagar mais, a prefeitura arrecadou muito. Só que o construtor ele foi embora. A cidade precisa atrair de volta esse empreendedor e tem que torná-lo parceiro, porque nós não vamos resolver o problema da mobilidade, que é o principal problema de Belo Horizonte, permitindo construir mais prédios, mas sem as obras adequadas. A prefeitura precisa ser parceira dos empresários. E desenvolver localmente ali, que manter a pessoa próxima ali de serviços localmente, não transportar. Vamos, Nova Lima. Vamos pegar aqui a Oscar Niemeyer. Qual avenida de Belo Horizonte tem o comércio de luxo que Nova Lima tem hoje? Que está de parabéns. Foram 15 anos de processo. É mais barato o imposto, é mais barato o IPTU, atraiu um público que tem renda, é uma região muito agradável, porque está no alto ali. E resultado, o comércio de luxo foi para lá. Hoje os grandes restaurantes, está tudo lá. Belo Horizonte se esvaziou. 70 mil pessoas abandonaram Belo Horizonte nos últimos anos. Nós hoje somos a 6ª capital em população. Isso é bom? Eu acho que é, porque a gente mantém aquela coisa ainda de uma cidade meio de interior e metrópole. Mas nós lá vamos, a cidade está escura, a cidade está acabada, o centro da cidade morreu completamente. Está começando agora umas iniciativas ali, igual o Mercado Novo, o pessoal abrindo comércio ali. O mercado, as próprias associações que tomaram conta. A prefeitura não ajudou em nada. Não, é somente... A prefeitura está maquiando a cidade com obras, piorou o trânsito. Mas, por exemplo, vamos raciocinar a quantidade de prédios abandonados no centro de Belo Horizonte. Nós temos que dar um jeito. O comércio. Sabe, outra coisa que lá no passado... carro não pode ir ao centro, não tem vaga para estacionar. Poxa, quem é que vai fazer compra no centro da cidade se precisar e não puder ir de carro? Quem que vai fazer isso? Você quer ir com o seu carro. Então essa mentalidade europeia de pessoal socialista que fica tomando champanhe, né, e pensando no socialismo francês, isso atrapalhou muito a gente. Porque nós somos uma sociedade do carro. Nós gostamos de ter carro, é da nossa cultura. Então, se você quer ter um centro fortalecido, você tem que criar vaga, estacionamento subterrâneo, você tem que incentivar a pessoa. Outra questão, eu volto às vezes de Confins, eu tenho um voo que eu gosto de vir, 21h35. Chega 10h30, 11 horas, aí eu venho, o motorista passa comigo ali pela região da Guaicurus. Rapaz, dá medo. Uma área histórica, cultural, para quem gosta, dá medo. A imundície, a escuridão, o perigo. Qual é a única região de Belo Horizonte que você pode fazer uma Lapa para uma BH 24 horas? É a Guaicurus. Você não incomoda ninguém ali. Então ali a cidade tem que iluminar, tem que colocar guarda para vigiar, tem que incentivar o sujeito a abrir restaurante, abrir bar, fazer festa, né? Abraçar a cidade. Mas não, o centro da cidade está morto.
E é esse problema. A gente precisa começar a ter uma visão de uma Belo Horizonte para a gente poder andar nela de novo, né? No dia a Quando dia. começou o privado a atuar ali, começou a melhorar, né? Abrir empreendimentos, aí carnaval, mercado. Aquela é uma região, por exemplo, Buenos Aires tem lá o Puerto Madeiro. Sim. Né, que ninguém imaginava que era uma imundície de sujeira, de morador de rua, de lixo. Hoje o Tem que virou restaurante, aqueles restaurantes tango. ali, tudo. É. E a gente tem ali, nós precisamos pensar, rapaz, assim, de planejamento. A minha visão sempre é uma visão de futuro. Ô, Carlos, tem na sua linha pragmática, né? Você acha possível reduzir impostos municipais em Belo Horizonte? Acho. O PTU, o ISS? Acho. À medida que a gente começar a atrair novos investimentos, novos prédios, nós vamos ter mais IPTU. Esse é um erro que se comete muito pela esquerda. É o que está acontecendo com o Haddad. O Congresso já aprovou 6 aumentos de carga tributária, em pontos específicos. Só que tem uma coisa, você vai cercando daqui, ele vai fugindo por aqui. Ele não cresce. Então, quanto mais você cerca, num primeiro momento te dá uma impressão de que você está fortalecido. Mas aí você começa a ver que Belo Horizonte não cresce. Perde. E perde para quem está oferecendo. ISSQN 5%, Nova Lima 2%. Vai para Betim, menos. Resultado. Porque se a pessoa está numa área conurbada, que ele pode, com 15, 20 minutos, estar no outro lugar, ele vai fazer o quê no centro? Aí vai para o centro, lotado de morador de rua. Tudo fechado, loja alugando, uma imundície, gente fazendo xixi o tempo todo de noite, um fedor absurdo. Vamos falar a verdade, anda no centro de Belo Horizonte. Vai andar ali na Galeria Ouvidor de manhã cedo. Tem muito morador de rua, né, cara? E é um problema grave esse que tem. Não é fácil de resolver, não. Mas tem solução. Esses prédios vazios no centro de Belo Horizonte são praticamente todos da União. A União quer passar os prédios para Belo Horizonte. É uma questão do que a prefeitura vai fazer com eles. Sim. Olha aqui, por que é que nós temos que pagar aluguel para a prefeitura em um hotel ali pertinho, onde era um antigo hotel, sendo que nós temos a faculdade de engenharia vazia que poderia alugar. Nós temos vários casarões ali na região da Praça Estação precisando de uma revitalização. É uma região que Belo Horizonte pode reaproveitar. Tem muito para muita coisa. Ocioso. Eu conheci em Santa Catarina uma região de tecnologia para estudantes de ensino médio. Empresas que nas escolas fazem os cursos e selecionam os melhores programadores e dão emprego. Olha, é um Vale do Silício no sul do Brasil. Quem não conhece, porque a tecnologia... Em Florianópolis? Em Florianópolis. Os meninos chegam com as ideias, são abraçados, as empresas pagam e dali está indo embora para fora. Por que nós não podemos ter isso em Belo Horizonte? Por que nós não podemos ter aqui polos de desenvolvimento, pegar esses adolescentes que saem da escola sem aprender nada? E aqui é forte nisso, né, cara? O DCC da FMG sempre foi referência, né? BH, a gente entrando nesse assunto, a gente já falou em outros episódios, São Pedro Valley, né? Que começou com um boom de startups e já caiu isso bastante, então é uma oportunidade grande que a gente tem. Eu conheci isso em Xangai. A prefeitura, hoje não precisa mais, mas era um bairro de manufaturados, pobre. O que a prefeitura de Xangai fez, a província? Pegou os prédios, colocou lá as empresas de tecnologia. Dava a limpeza, o café, a vigilância e a energia elétrica e os computadores. Hoje é um dos maiores centros no mundo para desenvolvimento de apps. Por que não podemos fazer isso aqui em Belo? Isso custa quanto para a prefeitura? Pega os adolescentes. Ontem eu estava no Alto Veracruz, região leste. Você pega os adolescentes, saem da escola com 16, 17 anos de idade. Não sabem ler corretamente, não sabem escrever corretamente, não sabem fazer conta, não têm uma profissão, abandonam muitas vezes pela violência, ou pelo tráfico, ou por uma gravidez. Essa mão de obra, o Brasil não pode perder ela mais. Nós não podemos abrir mão mais de nenhum adolescente. Nós temos que ter todos eles na escola aprendendo a nova economia. A gastronomia. Gastronomia é uma coisa maravilhosa. Mas gastronomia é quando você não tem muita saída. É isso mesmo. Você tem que partir para fazer alguma coisa, vende comida. Nós precisamos trazer para a cidade investimento de tecnologia, porque aí a gastronomia vai ganhar o impulso que ela precisa como uma forma de serviço.
Não é? E isso é possível a gente fazer aqui. Totalmente. Eu vejo e fico pensando, gente, não é possível que nós vamos continuar julgando milhares de adolescentes todos os anos na rua, tirando 4,5 em 10. O que vai ser desses meninos, dessas meninas? Além dessa questão, esse fomentar esse ambiente igual de Florianópolis, o que mais você pensa? A gente viu que você presidiu a Comissão de Ciência e Tecnologia, Eu né? sou presidente lá, ainda estou licenciado, né? Sim. O problema é que toda vez que o Brasil tem uma dor de barriga no orçamento, eles cortam na pesquisa. E isso nos gera muita dor de cabeça. Verdade. Porque nós poderíamos ser um centro de excelência muito grande. Se nós conseguirmos a questão Bruno e Cristiano. Isso. Cristiano, se a gente conseguir fazer com que os adolescentes saiam da escola entendendo linguagem de computadores, a gente já deu um passo gigante para poder começar a fomentar a tecnologia, porque eles são inteligentes. Eles mesmos vão começar. No algoritmo, né? Se tiver essa noção, a gente já deu. O problema é que hoje eles são especialistas em nada. A prefeitura, o ensino em Belo Horizonte, o aluno sai, em média, da prefeitura com 5 e pouco de 0 a 10. Tá razoável. Quando ele sai do ensino médio, ele sai com 4,5. A gente ia falar disso, do IDEB. E nós não somos o país que... O pessoal fala que precisa investir muito em educação. Não é verdade. Nós somos o 4º país em investimento de PIB da educação. O problema é o nosso modelo de escola pública, né? Professor não qualificado, não incentivado, sindicato, não sei o que lá mais, que infelizmente não funciona. Então, Belo Horizonte, a gente precisa nós precisamos dar uma mudada nisso daqui. E a prefeitura tem uma contribuição muito grande. Você tem alguma proposta concreta para a educação municipal? A primeira coisa que nós vamos fazer, e eu falo com as mães e tenho colocado, nós vamos colocar uma câmera em cada sala de aula. Polêmico isso. Vamos colocar uma câmera em cada sala de aula, porque aí os pais, no telefone, vão poder acompanhar claramente o que está acontecendo dentro da escola. Tá certo? Isso vai servir, inclusive, de disciplina, para proteger os professores. Até ver quando não tem aula, né? Costuma faltar muito. Exatamente. Os pais vão poder reclamar e acompanhar. Porque hoje fechou o portão da escola, a gente não está sabendo o que está acontecendo lá dentro. Então, tenho falado com as mães, nós vamos pôr uma câmera dentro de cada sala de aula e a mãe vai poder, o pai, acompanhar o que está acontecendo com a criança na UMEI, na EMEI, na escola, que está aqui. Igual isso acontece em escolas particulares. Se não tem aula, vai poder dizer, opa, peraí, não tem aula aqui nessa história. Facilita a participação. Carlos, a gente discute muito aqui, eu e o Cristiano, a gente é a favor de um liberalismo econômico como forma de gestão econômica pública, né? E existe um modelo de um voucher, né? Do liberalismo defende um voucher, né? Que seria a prefeitura, vamos dizer, ao invés de ter escolas 100% geridas públicas, né? Ela dá para o pai daquele aluno um cartão, um voucher equivalente ao custo que ela tem naquela escola e o pai escolher onde coloca. O que você acha desse modelo? Você acha possível? Ótimo. Eu já defendi isso várias vezes. O problema é que a lei do Fundeb não permite. Quando o Fundeb foi criado, que é o Fundo da Educação Básica, os professores, os públicos, né, eles obrigaram que esse dinheiro só pode ser usado em escola pública. Não pode ser utilizado nem mesmo em terceiro setor. Entendi. Entendeu? Nós já tentamos mudar essa lei, mas não consegue. Porque é um lobby muito forte dos servidores públicos da educação em relação a isso, que tem que gastar com escola pública. Por quê? Aí dá um partido, né? Dá os representantes daquele partido. Então, e isso vai só afundando. Porque é como uma pedra que você está vendo que está afundando e não resolve o problema. Porque o ideal era esse. O governo do Estado quer fazer isso. Tentou, né? Está tentando, mas não consegue por causa da lei. Agora, a prefeitura pode assumir boa parte dessa educação junto. Por exemplo, a solução, qual que seria para a gente cumprir isso daí? Você não pode usar no terceiro setor nem em escola privada, mas os institutos federais de tecnologia podem. Entendi. Você pode fazer acordos, que são bons institutos. Sim. Né? Veja o que é interessante. Nós temos o ensino médio estadual e temos os institutos federais, que são uma grande ideia. Os institutos federais não têm dinheiro, não têm servidores. As escolas estaduais têm servidores, mas não têm dinheiro. O Brasil criou um sistema educacional paralelo um ao outro para gastar 2 vezes. Isso, cara, essa falta de planejamento é que mata a gente no Brasil.
Não, eu já atuei como voluntário, né, em escola pública em Belo Horizonte Sim. e até em Ribeirão das Neves. E o que eu não conseguia ver é justamente o foco em melhorar o ensino, né? A gente é engenheiro, é objetivo, tem a nota do IDEB, que é o Enem do ensino fundamental, que fala lá, ó, é 4 ponto tanto por escola, um sistema já de medição bem apurado, essa nota, essa prova é feita com frequência. Ninguém está preocupado em melhorar o IDEB. Então, acha que melhorar o salário do professor vai resolver. Não vai. Ele Não tem que vai, melhorar, tem que melhorar, mas mas não resolve você o problema. duplicar o salário hoje. Não resolve o problema. A educação aí é uma constância de vários fatores que você precisa trazer à tona e que precisa melhorar muito, porque hoje nós estamos numa trajetória muito ruim no Brasil na questão da formação de mão de obra. Você pega, por exemplo, o mundo, pega a Índia. Uhum. Vamos pegar a Índia. A Índia, o que era a Índia há 20 anos e o que era o Brasil. É. Não é? A Índia é um país cheio de preconceito, de casta, né? Uma classificação social muito rígida, Gente pra caramba. gente pra caramba, 1 bilhão. Hoje a Índia é o grande centro desenvolvedor dos sistemas auxiliares da Europa e dos Estados Unidos. Enquanto a Europa e os Estados Unidos estão dormindo, os indianos estão trabalhando nos computadores. Quando os americanos acordam, eles já deram sequência nos projetos. Uhum. A Índia vai se tornar a terceira economia do mundo, vai nos passar de uma maneira absurda. Hoje tem castas na Índia que querem se reduzir para poder ter os incentivos de estudo que o país está dando. É um negócio impressionante como que nos falta uma visão de futuro do país. O que é que nós queremos do Brasil? E isso tem que ser feito num conjunto de situações e os prefeitos são muito responsáveis, porque o prefeito tem cada vez mais responsabilidade. Sim, tem o totalmente. exemplo de Sobral, que a gente, né, é um case, É. assim, dado esse tanto de limitação, né, Da educação, da né, educação, das legislações, a gente tem que arrumar um jeito, você como potencial prefeito, de focar em alguma solução, né? A gente tem que dar um jeito de melhorar, né? Olha, veja o seguinte. No Brasil, nós estamos diminuindo a cada ano entre 0,5 a 1,2 da população. Certo. A cada ano nascem menos 1% de brasileiros. Uhum. Então, de acordo com o IBGE, por conta da violência, dos acidentes de trânsito, 2035 vão morrer mais brasileiros do que vão nascer brasileiros. Nós estamos beirando isso. Uhum. Daqui a População. população. Veja o impacto que isso vai causar. Para a minha geração, né, que eu sou a última geração do Baby Boom, de 63. Baby Boomer. A minha geração vai ser quase 40% da população brasileira, mais um pouco. Uhum. Então nós vamos depender cada vez mais da Previdência. Previdência, você tem que ter gente entrando na Previdência. Para isso você precisa de bons salários. Uhum. Tecnologia, economia de terceiro milênio, produção, empreendedorismo. Não está acontecendo isso. Nós estamos jogando no mercado jovens despreparados que vão continuar trabalhando no serviço e vão continuar dependendo do Estado. Hoje, no Brasil, pelo menos 135 milhões de pessoas dependem do Estado. Se você fizer conta. É mais da metade da população brasileira. Isso é insustentável a longo prazo. Sim. Então, a questão da educação nas prefeituras, nos estados, a formação desse aluno para o mundo da aluna, porque hoje muitas mulheres, você tem que trazer esse público para a formação. O Brasil não pode mais perder nenhum adolescente, como a gente perde para o tráfico de drogas, na violência, como eu vi tantos serem mortos, né, nas periferias. Tem que ter essa visão, essa sensibilidade. Essa questão aí de curso técnico, de introduzir já o adolescente na tecnologia, eu acho realmente um caminho excelente. E falando ainda sobre isso, Carlos, de ciência e tecnologia, você, além de presidir essa comissão, você também preside uma temporada de inteligência artificial. Né? Eu queria que você comentasse para a gente sobre quais os trabalhos que vocês estão desenvolvendo lá e qual que é o que você pretende trazer para a BH em termos de inteligência artificial, utilizando no governo e favorecendo também o privado para trabalhar com isso. A questão da legislação da inteligência artificial é uma necessidade. O mundo todo vai ter que regular. Agora, você não pode impedir o crescimento dela. Nós tomamos uma decisão de fazermos uma legislação principiológica. Respeito aos direitos humanos, à individualidade, às liberdades, né? Possibilidade de intervenção do Estado no caso de cometimento de crime, restrições, por exemplo,
a questão de identificação visual, né, as pessoas negras são muito preconceituadas nessa questão, porque os computadores não conseguem fazer leitura. Então a gente criou regras para poder utilizar isso, que é diferente de uma faculdade, por exemplo, que a pessoa tem lá uma foto dela, é uma outra história. Mas em aeroportos e tudo, a gente precisa tomar cuidado, senão daqui a pouco a polícia está prendendo gente que não é a pessoa. Então a gente tem que pensar nessa questão. Só que aí surgiu um problema. Como boa América Latina que nós somos, vem a polêmica das ideologias, do fake news e não sei o quê. Aí o governo me coloca no projeto, né, questões ligadas à rede social e tudo mais. Aí virou uma polêmica, o projeto parou. Né? O que era para ser princípio determinado, incentivando e tudo, começou a entrar na questão do que é verdade, o que não é verdade, o que é notícia, o que não é notícia. Isso tudo é muito subjetivo, né, e abstrato. Resultado, virou uma confusão, não saiu o projeto. Né? Agora o governo insiste, o presidente do Senado quer insistir, mas não vai votar. Porque ou a gente separa as coisas, né, e cria um programa específico do que é inteligência artificial, como que funciona, os desenvolvedores, ou então nós não vamos chegar a lugar nenhum nessa história. Nós vamos ficar atrasados. Por quê? Porque pequenas coisas nos impedem muitas vezes de ver as grandes. Né? Essa é a questão. Mas nós vamos ter... Eu pedi 120 dias de prazo até o final da eleição para poder voltar a presidir e chamar novamente as reuniões. Né? Mas agora é esperar para ver o que vai ser. Mas não vamos conseguir entregar, eu espero no segundo semestre, lá para o final, pelo menos, uma proposta bem estabelecida. Legal. Porque inteligência artificial, nós não temos como... Como é que nós não vamos falar inteligência artificial? É a realidade. E dá para usar, né? Eu acho, na prefeitura a gente vê ainda, principalmente na parte imobiliária, a prefeitura ainda muito, de Belo Horizonte, muito burocrática e pouco tecnológica, muito dependente de papel. E nós temos que acabar com isso. Pois é, como é que traz tecnologia para esse processo? Essa é uma boa pergunta. Primeiro, você tem que sistematizar, e já está bem adiantado, toda a sistematização da prefeitura. A questão é que, muitas vezes, determinadas situações, ainda se coloca a necessidade de ir lá fazer a métrica. Nós temos que acabar com isso. Eu penso que nós temos que dar a confiança, a pessoa tem que fazer tudo o que ela tiver que fazer na prefeitura digitalmente. Online. Se depois alguma informação não estiver de acordo com o que foi informado, aí a prefeitura age com o peso da mão da legislação e das multas. Né? Manda até desfazer. Você tem um engenheiro, deu uma informação falsa, foi lá, confirmou que está errado, ele vai ter que desfazer e ainda vai ser multado nessa história. Agora, você gerar, o passeio tem que ser X, a pessoa tem. Não, mas no registro aqui não tem isso. Mas tem que ir lá o fiscal. A gente precisa tornar o acesso aos serviços digitais bem mais fáceis em Belo Horizonte. Esse é uma solução para a pessoa sentir que a prefeitura age com mais rapidez. A questão dos ônibus, por exemplo, o cidadão tem que ter o lugar, a pessoa que reclamar do ônibus e dizer, olha, o ônibus está com a goteira aqui, ó. Né? No telefone dela, no app da prefeitura, ó, tem uma goteira aqui, gente, ó, tem que mandar. E imediatamente alguém tem que ir lá para poder ver isso. Né? Dar resposta. Ó, tem um buraco aqui na minha rua, tem que tapar o buraco. Tudo isso pode ser. O próprio cidadão ajuda a prefeitura a manter a cidade. Sistemas de inteligência artificial. A questão, por exemplo, de sinais de trânsito. Recentemente até vi um outro candidato falando, fui a São Paulo, no Google. Quem não conhece, dá a volta. Nós temos o Google aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, aqui, que resolve o nosso problema com tranquilidade, dá os alertas de chuva. Né? A questão das enchentes em Belo Horizonte é um problema gravíssimo. Toda vez que inunda, vão lá e falam assim, vou gastar R$1 bilhão para consertar. E não conserta. Porque chuva, você tem que respeitar a água. A água vai ocupar o espaço dela, você querendo, você não querendo. Então não adianta encaixotar como nós encaixotamos. Eu falo com clareza, o Barreiro antes era de terra, hoje é tudo asfalto. Então a enxurrada desce numa velocidade impressionante e vai inundar tudo mesmo. A gente precisa buscar saídas alternativas, telhados ecológicos, terrenos permeáveis. Nós precisamos ter... A prefeitura pode muito bem nas bacias entregar para as pessoas caixas para guardar a água da chuva e usar dentro da própria casa reciclado. A água não ir para a rua. Essa é uma proposta sua? É uma proposta, claro. Por que não? Nós criamos nas áreas de inundação uma forma dessa água ser travada na própria casa e ser reutilizada na casa.
Pode ser utilizada na descarga, na lavagem da garagem, né? Para consumo interno, economiza a água da Quais pessoa. grandes obras são necessárias também para encerrar essa questão das enchentes? Ó, você pode minimizar, porque depende do lugar que chove. Dependendo do lugar que vai chover, vai ter lugar que, infelizmente. Mas, por exemplo, você pega Vilarinho. Vilarinho, não resolveu a obra. As bacias que estão sendo feitas vão conter uma parte. A bacia é sempre a melhor saída. Mas o que é uma bacia? Você vai respeitar o espaço da água. Você vai fazer lá uma barragem, né, e essa água vai ficar acumulada ali e ela não vai descer na velocidade que tem. São uma das poucas saídas melhores, porque se você for desfazer tudo, você vai gerar problema no trânsito. Nós temos que fazer uma opção na cidade. Um sonho, teve um sonho. Eu já vi isso em Seul, na Coreia. Eles fizeram uma bacia gigante num rio poluído que cortava Seul inteiro. Despoluíram o rio, tem uma barragem, a água sai limpa, corta Seul limpinha. Aí a beirada do rio, todas elas de mesa para o pessoal jogar, e o pessoal senta, o pessoal faz corrida, anda de bicicleta na beira do rio. Vi isso em Seul. E como é que nós vamos fazer isso na Pampulha também? Pois é, ia puxar esse assunto. Isso já é piada, né, para o morador de Belo Horizonte. E todo entra governo, sai governo. Nós vamos despoluir a Pampulha. Diz que dá até para nadar lá agora, igual em Paris. Eu não arrisco, não. A questão da Pampulha, eu falei, e você precisa de tecnologias com relação à limpeza de água de uma forma diferente. Por quê? Ela nunca será 100% limpa. Porque você tem a enxurrada que leva lixo. Então ela vai estar constantemente tendo que passar por um processo de limpeza. O que não se pode permitir é o esgoto. Tem que tirar o esgoto da Lagoa da Pampulha, o esgoto que vem de Contagem. A Copasa tem a obrigação de entregar esse trabalho pronto com a limpeza. E depois a prefeitura fazer a limpeza dela e também um outro ponto. Você começar a gerar na própria Lagoa da Pampulha outras fontes de alimentação da lagoa. Você precisa jogar na Lagoa da Pampulha, buscar uma saída de outras fontes para torná-la com mais água e mais movimento de limpeza. Tem saídas, ela não vai ser 100% limpa. Mas para essa questão do esgoto, o que falta e o que você pretende fazer? Essa questão do esgoto não passa pela prefeitura, passa pela Copasa. É um contrato que você tem. Só que a prefeitura tem que cobrar da Copasa. Sim. Se não cobrar, não funcionar, não vai resolver. Vai ficar sempre essa lamúria gastando dinheiro com a Lagoa da Pampulha, que é importante para nós. A cidade gosta da Pampulha, daquela região. Todas as vezes... Ele tem um potencial turístico desperdiçado. Tem, muito grande. É o único lugar de ciclovia de verdade, né? Que a gente pode manter boas ciclovias, é a região da Pampulha. Tem pouco restaurante. E parece uma operação de enxuga-gelo, né? Porque você limpa a lagoa, mas você não trata, você não evita a entrada de esgoto, não adianta você limpar, né? Eu chamo isso de voo da galinha. Eu ouvi essa expressão há muitos anos, não sei se o Roberto Campos, o avô do atual presidente do Banco Central, que usou essa expressão. O Brasil é o voo da galinha. A imprensa vai lá e aperta o prefeito e fala, não vou resolver o problema. Aí vai lá, resolve a beiradinha, limpa, varre, mas daí a pouquinho o problema está lá do mesmo jeito. Porque não atua na causa, né? Não tem jeito. Ô Carlos, eu estava vendo suas propostas, suas ideias e tudo mais. Você fala em BH, capital da fé. Isso. Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente. Eu pensei assim, já levando para negócios, né? Utilizar também essa vocação, de repente, que você entende melhor, né? E daria para explorar também isso do ponto de vista, né, turístico, né? Turismo da fé existe muito, né? Existe. Então, olha, assim, nós precisamos dar uma vocação a Belo Horizonte. Entre as várias... bar, a que já está estabelecida é a da gastronomia dos bares. Veja, por exemplo, o Carnaval. O Carnaval é uma festa popular, foi a população quem abraçou, não foi prefeitura, não foi governo, não foi nada. A população fez uma festa que se tornou famosa. Então, nós temos vocação para esse tipo de festival. Sim. Entre eles, nós podemos nos tornar a capital da fé. Por quê? Nós temos grandes pastores... Não tem, né, uma capital da fé. Tem, assim, Aparecida. Né? Mas aí não é capital, né? Mas eu digo em termos de eventos. Sim. Nós podemos ser uma grande capital do cinema, porque nós temos grandes produtoras de cinema. Não vamos falar como negócio. Sim. Não é? Nós podemos ser uma grande capital de festivais. Tudo isso pode ser colocado. A prefeitura é quem tem que incentivar e atrair.
para poder manter os hotéis funcionando, o centro da cidade funcionando, né? Gerar renda em Belo Horizonte. Nós temos que. Qual que é a minha preocupação primeira? Minha preocupação é, nós vamos gerar renda em Belo Horizonte para a gente poder reduzir nos investimentos. É a pergunta que você me fez. Como que nós vamos reduzir a cobrança de imposto? Gerando novas fontes de renda. Brilhante. Para isso, a cidade precisa ter dinamismo de turismo, de eventos gastronômicos. Nós precisamos dos aeroportos funcionando para poder trazer. E esse caixa é que vai nos permitir desonerar as empresas, para que elas possam vir e colocar uma solução para o centro de Belo Horizonte, que eu já falei e estou sendo copiado ali na Sapucaí. Falei, olha, nós vamos voltar às empenas em Belo Horizonte, empenas digitais. O que é isso? Empena digital, os anúncios Sim. digitais. Se você tem prédios em Belo Horizonte, se você colocar uma empena, o custo vai diminuir o condomínio. Diminuindo o condomínio, a manutenção do prédio fica mais em conta, você vai atrair quem queira alugar. O problema é que você vai para um prédio velho, a manutenção ruim, um condomínio ruim, um centro sem estacionamento. Você vai fazer o que lá? Nós precisamos começar a pensar nisso. Como nós vamos aumentar a renda e reduzir para o investimento, para atrair o investidor? Essa solução vem de novas fontes, por isso que eu falei em capital da fé. A questão da cultura, da religião, da gastronomia. Uma ideia boa, negócio. Fazer isso em Belo Horizonte. Várias. E pelo que você conhece da prefeitura, você falou de trocar renda, né? Ou seja, gerar novas rendas para que permita-se reduzir os impostos. Dá para trabalhar também nos custos, redução de custos? Claro. Lhe coloquei. A prefeitura precisa parar de pagar aluguéis. A prefeitura tem prédios que podem ser utilizados e colocar com clareza o funcionamento. Sabe, a gente precisa começar a incentivar isso, assim, a fazer uma adequação. A primeira coisa que nós vamos fazer é acabar com o déficit. Hoje, Belo Horizonte está maquiando a cidade, gastando dinheiro naquilo que não é fundamental. Então, primeiro ponto, no orçamento, vamos acabar com o déficit, vamos começar a gastar naquilo que precisa. A cidade precisa investir naquilo que vai gerar novas rendas e investir naquilo que não vai dar prejuízo quando for enchente e tudo isso. E já temos que economizar nisso. Esse é o principal ponto. A gente começar a pensar onde nós vamos gastar o orçamento de uma maneira inteligente, prática, transparente e que gere novas fontes de renda. Porque não adianta nada a gente querer explorar para poder ter uma arrecadação maior e espantar o investidor daqui. Nós vamos matar Belo Horizonte, como que está acontecendo nesses últimos anos. Estamos perdendo espaço entre as capitais. É total atribuição do governante ser enxuto, né? Atenção a custo. Nós precisamos usar o dinheiro, o investimento, naquilo que vai nos gerar renda. Vamos fazer um investimento em educação para gerar novas empresas de tecnologia. Né? Vamos pensar nisso, assim, qualidade de vida, né, para a cidade. Continuando aqui, podemos dizer que ainda é negócio, Carlos? Tem um tema polêmico que eu queria ver com você. Claro. Você participou da frente parlamentar sobre os jogos de azar. Sim. Né? Eu queria que você comentasse sobre isso pra gente, por que você é contra. A gente entrevistou um outro convidado, que foi o João Henrique da Fonseca, até mandar um abraço para ele aí. É um economista, wealth manager, né? Gestor de fortunas lá de São Paulo. A gente teve a oportunidade de conversar com ele sobre o negócio. Ele falou que ele estava fazendo um estudo e vendo que o rendimento das famílias estavam subindo, mas por outro lado estava tendo o consumo não estava subindo e nem o endividamento estava diminuindo. Claro. Aí a inferência ali dele é que estava indo para as bets, né? Então, assim, realmente o pessoal está pondo dinheiro em aposta, Bolsa Família em aposta, etc. Só que na outra ponta, eu acho que assim, o ponto nosso não é coibir exatamente, né? Pode ser um negócio de repente, mas eu sei que tem um lado maléfico, né? Da pessoa levar isso a um limite não sustentável, né? Utilizar como um vício, né? Como um vício, perder dinheiro, colocar o dinheiro do Bolsa Família na bet não faz sentido nenhum, mas assim, é possível o Estado conservar o papel dele de regulação, até mesmo para coibir ali lavagem de dinheiro, a utilização imprópria ali do dinheiro, etc. Mas também, na outra ponta, possibilitar esse negócio. Em BH já teve o cassino, né? Então, qual que é a sua visão sobre isso? Eu sou totalmente contra. Eu não gosto de jogo. E jogo é uma tragédia. Já esses bets estão mostrando claramente por que vieram. Né? Eu fui relator do novo marco do Banco Central.
Sim, da independência do Banco da Central. independência e do marco do câmbio no Brasil. Sim. Eu participo todos os anos nos Estados Unidos, em Washington, de uma reunião, duas vezes por ano, em que os representantes dos congressos de vários países que têm acordos contra a lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo se reúnem para escutar e entender o que está acontecendo. Por quê? O Brasil era usado para lavagem de dinheiro do terrorismo, inclusive do Hamas, esse grupo lá da faixa de Gaza, do Hezbollah e do tráfico de drogas. Foz do Iguaçu, o dinheiro entrava no Brasil e saía legal do Brasil para fora. Como? Contas. Vou te explicar rapidamente. Contas privadas. Abriam-se dezenas de CPFs. Esses CPFs, eles mandavam dinheiro para fora do Brasil, depois desapareciam. Isso foi apontado como o Brasil fez. Nós fizemos uma nova legislação em que o Banco Central, hoje, se você for fazer um câmbio, o seu CPF, imediatamente o Banco Central sabe se ele existe ou não existe, se ele está ativo ou não. No passado não sabia, porque só a Receita é que podia cuidar disso. Né? Era uma questão de privacidade. Hoje o Banco Central controla tudo. Tanto que hoje você manda dinheiro facilmente para o exterior, você põe de manhã, de tarde, está na sua conta. Isso foi feito, aí o que aconteceu? As remessas começaram a migrar de dinheiro para outras áreas. Aí começaram a aparecer empresas de ônibus ligadas ao PCC, né? Lanchonetes famosas de franchising sendo abertas para poder lavar dinheiro do crime organizado. Eles precisavam de uma saída para esse tipo de coisa. Cassino é o melhor negócio do mundo para lavar, porque é dinheiro vivo. Me responda agora, você abre um cassino, se ele faturou 1 milhão, 2 milhões, 3, 4 ou 5, quem é que vai dizer? Você chega lá com o dinheiro, bota na gaveta, no final do dia vai lá um carro forte, leva para o banco. É o paraíso da sonegação e da lavagem de dinheiro no Brasil, vai ser cassino. Eu não falo nem pelo lado pessoal só, não. É justamente por conta da nossa fragilidade do tráfico de drogas e do terrorismo no nosso país. No Marco, nós cercamos de todos os lados. Você não tem como controlar cassino. Singapura, na China, Macau, nos Estados Unidos é máfia. E máfia brava, daquelas. Aqui perto tem Argentina, Uruguai. No Japão, tudo usa cassino. Então por isso é que eu sou contra. No lado pessoal é um desastre. Famílias são destruídas por apostas. Hoje, você vê, colocando Bolsa Família. Agora, descobriu-se também, tem 3 bets aí que estão na investigação do PCC, né? A Polícia Federal está vendo que eles estão usando o dinheiro para lavar o dinheiro do crime, da máfia, da droga, nas apostas. Então, a meu ver, vai ser um grande retrocesso para o Brasil a abertura de cassinos aqui. Esse dinheiro não nos serve. Isso vai ser um problema. Não tem controle. Se dizer que cassino é controlado, isso é uma grande mentira. Certo. Sobre o marco do câmbio, cara, se você comentasse um pouco para a gente, além da questão de portar o dinheiro, né? Passou de 10 mil reais para 10 mil dólares, né? Tem também a questão do favorecer investimentos estrangeiros, etc. O brasileiro hoje, ele pode abrir uma conta no exterior. Por exemplo, o Banco do Brasil tem um banco dele, né? Você abre, você pode mandar pode levar 10 mil dólares, que o mundo todo é assim. A Receita ainda fala muito em 10 mil reais, mas são 10 mil dólares. Por quê? O Brasil tem um sistema de controle bancário muito bem feito. Desde 95, quando nós sofremos uma especulação muito forte, o Brasil mantém o sistema financeiro sob controle. Né? E isso é importante, porque é confiável no mundo todo. Então, a nossa legislação ela só veio se adequar à legislação internacional na questão do controle de remessas. Porque nós temos áreas aqui no Brasil, que a gente pensa muito em Belo Horizonte, mas quando você vai lá no Xingu, né, quando você vai lá naquelas regiões da Amazônia, em que você é tudo no ouro, aqui a gente entende, né, a fragilidade que nós temos de fronteira no país e no trânsito de capital. Então, hoje, a legislação brasileira é considerada uma das mais modernas no mundo, essa do marco do Banco Central. Eu acho que a gente já pode ir caminhando aqui para as perguntas finais. Eu queria que você, primeiro, deixasse uma mensagem aí como pré-candidato. Como seria o Carlos prefeito, primeiro, com a visão para os empresários, que é o nosso enfoque, investidores e em segundo, e não menos importante, para os cidadãos em geral, que são ou empresários ou não empresários.
E Qual que é... queria acrescentar também, Claro. caso a pergunta do Bruno, eu acho, a gente tem perguntado isso, o que você pretende, eu acho super importante no seu mandato, né, se for eleito, criar como instrumentos para facilitar o acompanhamento da população, a participação popular, da transparência ao mandato. Então, incluir também isso na sua resposta. E se você achar que cabe também, você pode resumir o que você está trazendo de legado da experiência de senador para BH. Bem, primeiro, como oriundo da escola pública, eu sei o quanto é importante meninos e meninas terem uma boa escola. Então, meu primeiro compromisso com as famílias, com Belo Horizonte, é um ensino público de qualidade, com o professor incentivado, reciclagem de aprendizado, segurança nas escolas e as crianças aprendendo. O uniforme escolar manter, porque hoje nós já avançamos muito, material escolar, merenda de qualidade, ampliar o ensino integral, nós precisamos ampliar o número de creches com o terceiro setor, Ensino para que técnico. ensino técnico trazer a prefeitura para essa questão dos adolescentes nos bairros, formar esses adolescentes, oferecer para eles mão de obra e a possibilidade de um emprego. Então, um ciclo completo de aprendizado para que eles possam gerar a própria renda e a riqueza que o país precisa lá na ponta. Segundo, fazer com que a prefeitura seja mais econômica, acabar com o déficit dela e investir naquilo que for preciso na cidade para novos investimentos serem atraídos. Reduzir custos de aluguéis, reduzir a questão do plano para incentivar a construção de novos imóveis, ocupar o centro da cidade de forma que o comércio possa voltar, melhorar a mobilidade na integração do sistema de ônibus da cidade. Isso tudo a gente consegue resolver o problema com planejamento. E não é uma promessa, porque depois o pessoal está cansado de promessa. É um compromisso que eu estou fazendo de que nós vamos melhorar. E eu sei como que nós vamos fazer para resolver essas questões. Vamos trabalhar a questão dos moradores de rua com muita responsabilidade. Né? Isso não é um assunto fácil, mas é possível a gente chamar, por exemplo, as ONGs, as igrejas que distribuem comida na rua e chamá-las a fazer a distribuição em locais específicos, onde o morador de rua tem um atendimento e ele não tenha que ficar na rua. Porque o problema é que ele está dormindo na rua, toda hora chega alguém lá com a marmita, entrega, ele come a carne e joga o resto fora. Vai lá na Lagoinha para ver se eu estou falando mentira. Então a gente precisa organizar. Esse trabalho voluntário ele é muito bonito, mas a prefeitura tem que colocar regra nessa história. Uma solução sustentável, Uma vamos solução. dizer assim, né? E aos investidores, E emprego ali no centro, né? mas se a gente não melhorar o centro da cidade, nós não vamos conseguir nunca. Um dia eu estava conversando com um rapaz ele estava dormindo lá do lado da academia onde eu treinava. Foi ficando. Aí eu falei, uai, todo dia era a mesma pessoa, puxei papo com ele. Ele tinha chegado, estava aguardando começar o trabalho dele numa construção, ele era pedreiro. Interessante, hein? Como ele chegou alguns dias antes, ele não tinha onde ficar e estava como morador de Olha, rua. esse é o tipo do morador que a prefeitura pode acolher e resolver rapidamente a situação dele. Você pode ter abrigos para ele. O problema é que abrigo hoje são poucos, muito ruins, não é? Insalubres. A gente precisa tratar essas pessoas com dignidade, porque são seres humanos. Né? Não dá para a gente tratar isso como um problema somente de legislação. Mas a minha grande preocupação é nós tornarmos os empreendedores parceiros da prefeitura nas obras de solução da cidade. Nós abrimos para a construção, ampliarmos a possibilidade de aumentar os prédios, mas exigir que eles façam contrapartidas para melhorar a mobilidade e principalmente a qualidade de vida na cidade. Né? Eu quero que a prefeitura seja parceira do investidor, do construtor, do empreiteiro, a prefeitura facilitar a vida do cidadão dentro dos sistemas digitais da prefeitura, tornar a guarda efetiva, porque hoje a população tem a ideia de que a guarda não age correto, e a guarda tem um trabalho muito importante no dia a dia, e nós vamos abraçar essa cidade. Sabe? Eu quero ter o prazer da gente poder andar de novo na Rua da Bahia, sabe? Iluminada. Bom demais. Bom, assim, ter os bares Tomar um funcionando para cafezinho, quem gosta, cafenice. tomar um café. A cidade voltar a ter vida. O que está acontecendo, infelizmente, é que nós estamos perdendo essa qualidade que Belo Horizonte sempre teve. Excelente. Tá bom. Eu queria te agradecer aí, né? Pois não. Obrigado mesmo pela presença, viu, cara?
E no final aqui não esquece de dar a consultoria pra gente, não. Se foi bom, nós estamos aqui Foi com ótimo, um foi grande ótimo, foi ótimo. âncora aqui, Comunicador, né, Bruno? comunicador, nós estamos No aqui. final aqui, Tendo a ousadia de É. entrevistar um comunicador. Isso é um bom Exatamente. bate-papo aqui, né? o nosso é só um bate-papo, né? É. Tá, não. Agora, eu não sei se como político eu tenho conseguido, vamos dizer assim, porque comunicador, o jornalista é muito mais fácil. Porque o jornalista fala o que tiver que falar, a bobagem que tiver que falar e vai embora para casa. No político, tem que não. prestar conta, Tem né? que prestar conta. E o Senado é uma casa que mantém a gente muito longe. As pessoas falam assim, você sumiu. Mas porque me viu na televisão todo dia, me viu no rádio, e de repente eu virei um senador. Por exemplo, dos 81 senadores, eu acredito que 6 ou 7 dominem o inglês, por exemplo. Então, todas as vezes que tem uma grande missão internacional, eu sou destacado para ir, para poder falar e tal coisa. Né? Então, isso exige muito, o Senado muito fora do Brasil. Né? E isso a gente acaba perdendo boa parte dessa conexão assim com a cidade, com o dia a dia. Mas eu penso que, como prefeito, nós vamos retomar isso, e principalmente, eu não sou um homem de gabinete, eu sou um homem da rua. Eu gosto de andar nos bairros, gosto de visitar, e é o que eu pretendo fazer, sabe? Estar nos aglomerados, nas vilas, estar no ônibus, estar andando para baixo para cima. Eu quero manter esse estilo de prefeito atuante na cidade. Não, a gente quer encontrar com você aí na rua, vamos junto. E aí, se você for eleito, você volta, né, Bruno? Para a gente poder falar sobre a cidade. Isso, exato, uma boa ideia. Periodicamente. Está feito o convite, aceito Feito o convite. E te desejamos aí boa sorte Obrigado. na sua campanha. Boa sorte. E muito obrigado aí pela presença. Vamos lá, vamos pedir a Deus sabedoria e vamos trabalhar. Isso aí. Né? Isso aí. Boa Boa sorte, sorte. muito Parabéns. obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Valeu demais. Agora começa a consultoria aqui. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.